Boa noite, Cris. Tudo bem? Você consegue me escutar? Boa noite. Preciso que vocês no início estão me dando o feedback se estão escutando, se a imagem está boa. Que bom, Cris. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Saulo. Obrigado. LBA, que eu não sei exatamente como é que fala o teu nome. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos só esperar um pouquinho, né? Estamos aqui 8:01. Esperar só mais 2 minutinhos e aí a gente começa, tá bom? Que bom. Que bom que a imagem tá boa, que a gente tenta o máximo aqui para que seja útil e bom para todo mundo. Só lembrando para os que já estão online que vocês podem ainda dar um tempinho, se vocês quiserem, pegar um copo com água, colocar próximo a vocês, porque a nossa oração, a nossa vibração também fluidifica essa água. Então, para os que quiserem tomar uma água fluidificada após a nossa prática do Evangelho, podem pegar esse copo com água, colocar próximo, tá? Que durante as nossas vibrações e as nossas orações vocês podem pedir para que os espíritos de luz fluidifiquem as águas que estão colocadas. Boa noite, Adriana. Tá? Então, quem quiser pegar o copo, colocar água, fiquem à vontade. Eu dou mais um tempinho, tá? Pra gente aí iniciar o nosso evangelho. Boa noite, Adriana. Bem-vinda. Os que estão chegando agora, eu acabei de falar que quem quiser, aliás, isso em todos os nossos encontros de evangelho, tá? Se vocês quiserem, peguem um copo com água, coloquem do lado. Durante as nossas orações, as vibrações, vocês pedem aos espíritos de luz, né, para fluidificar essa água. E aí a gente pode tomar. Pode ser uma garrafa, se vocês quiserem tomar mais vezes. Ok? Bom, estamos na nossa hora e vamos privilegiar os que chegaram em tempo. Tá? Já estamos aí com 3 minutinhos de tolerância. Hoje, o nosso evangelho, a gente está no capítulo 16, seguindo a nossa programação, né? No item 7, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Bem-vindo, Rita, bem-vinda. Então vamos lá, vamos começar. Vamos relaxar. Sentir o nosso corpo acomodado, onde a gente está sentado. Quem estiver assistindo deitado, sentindo o corpo tocando, essa superfície que te apoia. Respirar fundo, abrindo a mente, o coração, pedindo aos espíritos de luz para que esse nosso encontro possa abrir a nossa mente, o nosso coração, ajudados no nosso processo de evolução, pedindo, Pai, que a vibração que agora fazemos, essa corrente de vibração e de luz, que ela se expanda, possa alcançar os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que por alguma razão precisam de oração, de luz, que a Tua bênção e o Teu poder de cura alcance cada um que estiver no nosso pensamento. Durante o processo de nosso Evangelho, Pai, que limpe as nossas casas, encha de luz, energize a água que nós bebemos, o alimento, e que também essas palavras possam alimentar o nosso espírito. Gratidão por esse encontro, por esse espírito, os espíritos de luz que estão aqui conosco. Que assim seja. Então vamos lá.
Vamos começar o nosso evangelho, cujo título, o item é o 7. Utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da miséria. Diz o evangelho: se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, quer dizer, Deus que dá essa riqueza, que coloca ela no mundo, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e se tornar insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Boa noite, Solange. Bem-vinda. Esse primeiro parágrafo ele é bem interessante e do Evangelho, como sempre, a gente pode tirar lição para vários momentos, para várias questões da vida. Ele vai falar que a riqueza, claro que é uma prova difícil, mais difícil do que a pobreza, porque como a gente sabe, geralmente quando a gente está muito afeto, muito preso às questões materiais, ao conforto material, a gente tende mais ao orgulho, tendemos mais à exposição, tendemos a ser mais ligados aos instintos, às questões mais materiais, porque a gente tem excesso. A gente tem excesso de bens, podemos saciar com mais facilidade diversos instintos mais carnais, Enquanto que a pobreza há uma restrição, é também uma prova difícil, mas se a gente pensar, onde a gente vê mais orgulho, que é uma característica que o Espiritismo fala muito que temos que trabalhar, a gente vê mais o orgulho nas pessoas que têm poder econômico, político, o que seja, ou nas pessoas mais simples, mais pobres. Então, é nessa linha que vai o Evangelho dizer, é uma prova difícil, mas não é impossível. Não torna a evolução possível. Deus não colocaria, Deus que dispensa a riqueza, Deus que coloca a riqueza no mundo, não a colocaria como uma prova impossível, em que impossibilitasse de tal forma a evolução daqueles que a possuem. Não, temos que lembrar sempre que o Espiritismo, um princípio central do Espiritismo é que estamos aqui para evoluir. Então, Deus jamais ia colocar no mundo uma prova que impedisse a nossa evolução. Boa noite, Silvinha. Boa noite, Mônica. Então, vamos seguindo no segundo parágrafo desse item 7. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, disse: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Aqui é muito interessante esse parágrafo, e aqui a gente pode trazer bem para a nossa vida pessoal. O que é que acontece? Esse jovem, que está tratado um pouco atrás, no item um pouco atrás, chega para Jesus e diz já ter cumprido, já ter abdicado de vários prazeres carnais e se diz caridoso e achando que já fez tudo
pergunta a Jesus o que mais ele precisa fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus diz o seguinte: abandonai os teus bens e me segue, né? E aí ele não consegue, né? Ele não tem essa... E o que é que quer dizer aqui, na verdade, né? E isso a gente pode usar para tudo. Muitas coisas precisam de sacrifício, né? Na verdade, todos nós queremos uma vida boa, queremos uma saúde boa, queremos um bom trabalho. Só que isso exige de nós alguns sacrifícios, né? Por exemplo, então é isso que Jesus está querendo dizer, que o Evangelho está querendo dizer. Para ganhar algumas coisas, nós precisamos às vezes renunciar a outras. Por exemplo, para ter uma boa saúde, a gente vai ter que renunciar a alguns prazeres da comida em excesso, da bebida. A gente vai ter que dormir, que dar descanso para o nosso corpo. Não podemos viver em festa. O nosso corpo precisa de descanso. Temos que alimentar o nosso corpo, o nosso espírito. Então a gente precisa renunciar. Para conseguir um bom trabalho também vamos precisar de algum esforço. Os bons trabalhos, como as boas coisas, infelizmente, no mundo que nós vivemos, ainda não é suficiente para todos. Então, o que é que acontece? As pessoas se esforçam para conseguir e disputam umas com as outras para conseguir determinadas coisas, determinado acesso, né? Então a gente precisa renunciar a algumas coisas. E seguindo o Evangelho diz: a proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia sem dúvida ser um perfeito homem honesto segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então aqui exatamente o que é que está querendo dizer o Evangelho? Que aquele jovem, ele tinha realmente alcançado várias bênçãos, vamos dizer assim, vários progressos, mas lhe faltava o desapego da matéria. Né? Por isso que Jesus propõe: abandona-te os bens, porque se queres a vida eterna é espírito e não matéria. Então se você está de tal forma apegado à matéria, não é a hora, não é o momento. Né? Então esse é o convite que Jesus faz, para que ele se desligue mais da matéria, já que quer a vida eterna. E aí segue o Evangelho. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males sobre a terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Aqui é muito interessante essa associação que é feita, né? Que a riqueza, claro que ela é uma grande prova, como vimos, não uma prova impossível à evolução do nosso espírito, mas essa riqueza, ela é um grande desafio para o progresso da humanidade. A riqueza é um motor importante. É através da riqueza que nós conquistamos, né, o avanço da ciência, que aumentamos, como vai dizer aqui mais à frente, os alimentos, produzimos alimentos para uma população que cada vez cresce mais. É essa ideia de riqueza, de bem-estar material que move o mundo de certa forma. Né? E é isso que o Evangelho vai dizer mais à frente. Se a riqueza é fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso se tomar não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento de progresso intelectual. Eu acho fantástica essa passagem que ele diz aqui assim: é
é preciso se tomar não a coisa, mas ao homem que dela abusa. O que quer dizer isso, né? Eu acho importante isso a gente pode tomar para vários campos da nossa vida, do estudo do Evangelho para a nossa vida. Na verdade, as coisas em si elas não são de todo mal ou de todo bem, mas como agimos em relação a elas, né? A questão às vezes é o abuso. Vamos fazer um exemplo simples, né? Por exemplo, o alimento nos sustenta, nos dá saúde, mas o abuso do alimento se volta contra a nossa saúde. Não é verdade? Todo o excesso, todo o abuso, ele é prejudicial. E isso a gente pode levar para uma série de coisas, né? Não é o fato de ser rico em si ou ser pobre que torna uma pessoa boa ou má. É conforme ela age perante o mundo. Não basta o rótulo, não basta o fato de ser espírita, se dizer espírita, ir à casa espírita para que simplesmente nos tornamos bom. Não, é preciso o exercício da caridade, é preciso viver o espiritismo. Abraçar os desafios que o espiritismo nos coloca e tentar avançar um pouco a cada dia. O simples fato de nos dizermos espírita, de nos dizermos cristãos, de nos dizermos evangélicos, não nos torna bom ou mal. O que vai nos tornar a caminho da evolução são as nossas escolhas e as nossas atitudes perante a vida. Falando mais um pouco sobre a riqueza, seguindo, diz o Evangelho. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. O deve desbravar, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, será preciso ir procurar ao longe. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-lo mais seguro e mais rapidamente, mas para realizá-lo foram precisos recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. Boa noite, Luceni, bem-vinda. Olha como é importante isso, né? E falando da riqueza aqui, a riqueza é um grande desafio, mas ela também é um móvel, ela é um estímulo para que o homem, para que a sociedade chegasse onde hoje ela está, né? Precisamos produzir mais alimentos, precisamos curar doenças, precisamos de uma série de medidas que o homem faz em busca da riqueza, em busca de satisfazer algumas necessidades materiais. E aí, uma coisa que é muito importante, que ele diz aqui: a atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então é isso, da riqueza, né, ser um móvel, ser a força que impulsiona a humanidade em busca do seu melhoramento, em busca da satisfação de necessidades, é a mesma que vai levar, né, ao engrandecimento intelectual e moral. Só vamos comparar como vivemos hoje e como vivíamos há 500 anos, como eram precárias. Não tínhamos o saneamento básico, não tínhamos a água chegando nas nossas torneiras, tinham aquelas doenças terríveis, né, que matavam milhões de pessoas. E o que é que foi preciso? Foi preciso o homem em busca de satisfazer necessidades materiais, né, e aí vai gerando riqueza. Estamos hoje, 500 anos depois, em situação bem melhores, né?
Hoje temos uma série de benefícios que há 500 anos sequer imaginavam. E isso é a riqueza. Então, voltando ao sentido, não é a riqueza em si que faz alguém bom ou mal. E a gente precisa, ao ler o Evangelho, né, ao meditar o Evangelho segundo o Espiritismo, ir sempre além da literalidade das palavras. Na verdade, o Evangelho esconde, em uma simples frase, milhões de lições que podemos usar nos mais diversos pontos. Falando nisso mesmo, né, de que não é o fato de nos dizermos espírita, né, ou nos dizermos evangélicos, cristãos, que nos tornam bom por si mesmo. Como também, tratando um pouco da questão do preconceito, não é o fato de alguém ser político que necessariamente é mal, não é o fato de ser homem que é necessariamente violento, homossexual. Nada disso em si diz nada. Diz muito pouco. Isso são superficialidades. O que vai dizer se uma pessoa é boa ou má, se ela está seguindo no seu caminho da evolução ou não, são suas atitudes no mundo. É o que realmente vai modificar. O nosso caminho de progresso, né, e o Espiritismo é uma doutrina voltada para o nosso progresso moral e espiritual, ela se baseia não no discurso, mas se baseia nas atitudes. Por isso que é tão importante nós vigiarmos os nossos atos. Claro que somos muito imperfeitos, temos muito que avançar, mas é exatamente nisso, a gente tem que ficar atento nas nossas atitudes, né? E isso serve para todos os desafios que a vida nos traz, né? Então não devemos ver as nossas provas, ver as nossas dificuldades como barreiras intransponíveis à nossa evolução. Não, se estamos ali, né, Deus jamais colocaria na nossa vida barreiras intransponíveis à nossa evolução. Então devemos ver todos os nossos problemas, todos os nossos desafios como algo que está ali para nos ensinar algo. Um desafio para mudarmos as nossas atitudes, para seguir em frente nesse caminho de evolução. E concluindo, diz o seguinte o capítulo: a riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, não mais estímulo, não mais pesquisas. É, pois, com razão, considerada como um elemento de progresso. Então, no início do nosso capítulo, né, cujo título é Utilidade Providencial da Fortuna, Prova das Riquezas e da Miséria, a gente vê que logo no início há uma citação, né, e nos capítulos anteriores a gente vai ver isso, né? Jesus, quando fala para os seus discípulos, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, na verdade, isso tudo aí depois vai esclarecendo, porque, como vimos, não é a riqueza em si, como não é a pobreza em si, que vai ser a causa da nossa não evolução. O que vai impedir o nosso progresso espiritual são as nossas atitudes. Por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que estar atento às nossas atitudes, aos desafios, para que possamos, com paciência, com muita oração, com muita vigilância, avançar, né, nesse nosso processo evolutivo. E aí olhar e sermos super caridosos com nós mesmos, sabendo da nossa imperfeição e sabemos que estamos aqui numa longa caminhada. E como toda longa caminhada, exige descanso, exige atenção, exige encontros com outras pessoas que podem nos auxiliar. E cada pessoa traz em si uma lição, traz em si um apoio, e a gente não deve nunca desprezar esses encontros. É preciso vermos cada desafio, cada obstáculo na nossa vida como uma bola que, desde que consigamos ultrapassar esse obstáculo, ela vai nos impulsionar para o progresso. E novos desafios virão, porque o processo evolutivo é sempre assim. Vencemos uma prova e uma outra aparece na nossa vida, porque o mundo é dinâmico. A lei do trabalho, da autorresponsabilidade, exige que estejamos sempre atentos e sempre
nos melhorando. Boa noite, Diego. Boa noite, Márcia. Boa noite, Sandra Issas. Bom, chegamos ao fim, né? Espero que tenha sido útil a vocês. Então vamos nos encaminhar para a nossa oração final. Pedindo a todos que fechem os olhos. Preste atenção como está o seu coração, como está a sua mente. Se tranquilize. Eleve os pensamentos aos céus. Vamos pedir aos Espíritos de luz, ao Mestre Jesus, que nos dê a força e a coragem necessária para enfrentar os nossos desafios, as nossas dificuldades. Que também esteja sempre conosco para nos ajudar nas derrotas que porventura surgirem no nosso caminho. E que possamos, Pai, sempre ter forças para levantar, quantas vezes for preciso. Pedimos que tenhamos a clareza, a tranquilidade, a coragem para perceber que não são os rótulos, não é o discurso que dá sentido às coisas, mas são as nossas atitudes. Vamos aprender a respeitar e tolerar as diferenças. Vamos procurar ver em cada irmão um companheiro de jornada que pode nos ensinar e pode nos apoiar no nosso processo de evolução. Pedimos ao Pai, ao Espírito de luz, que coloque na água que está na nossa casa os fluidos necessários para a nossa recomposição física, espiritual. Que a tua energia, Pai, possa alcançar todos os nossos familiares, possa expandir, enchendo de luz a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e todo o globo terrestre, Pai. Que possamos juntos, nessa sintonia e vibração que fazemos agora, encher um pouco os nossos caminhos de luz, ser luz para nós mesmos e para o próximo. Gratidão, Pai, pela possibilidade desse encontro, gratidão por essa vibração, que possamos seguir juntos sempre, dia após dia no nosso caminho de evolução. Gratidão, que assim seja. Obrigado, Cris. Também gostei muito. Agradeço a vocês. Essa energia é que faz o Evangelho tão poderoso. A sintonia entre os nossos pensamentos, os nossos desejos. Estamos todos na nossa caminhada, cada um em seu grau, cada um com seus desafios, mas juntos somos bem mais fortes. Gratidão a todos. Que todos tenham uma ótima semana. E esperamos vocês na quarta. Lembrando que cada evangelho vocês podem colocar a garrafa com água, colocar uma água no copo, que durante o nosso evangelho essa água vai ser fluidificada. É importante que vocês mentalizem quando estivermos no nosso evangelho, na nossa oração, pedindo para que coloque, né, os Espíritos de Luz fluidifiquem a água e coloque tudo que você precisa no seu caminho. Tá bom? O nosso próximo encontro é na quarta-feira. Espero que todos estejam bem e sigam bem até a próxima semana, até a próxima quarta-feira. Gratidão, muito obrigado e todos tenham uma ótima semana. Que assim seja, Marcos, que assim seja, Eliane. Gratidão, ótima semana para todos. Tá bom? Que assim seja, LBA. Obrigado, gente.